Se você está em casa, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia também no livro de Salmo, capítulo 78. E eu quero compartilhar com vocês hoje, bem rapidamente, que a gente já teve que assistir o vídeo aqui, sobre continuidade geracional. Algo que tem tocado o nosso coração como família lá em casa, e é por isso que nós fizemos o livro, é por isso que nós estamos compartilhando isso com as crianças, e eu quero compartilhar um pouco com os pais. Quem é pai aqui hoje? Levanta a mão assim para eu ver. Pai e mãe. Amém. Quem não é pai e mãe? Tem alguém? Tem? Cadê os mais novinhos? Amém. Receba aí. Então, eu queria começar dizendo para você que o plano de Deus para nós, ele é multigeracional. O que Deus sempre intencionou fazer na terra nunca foi para apenas uma geração ou para algumas gerações, mas para todas as gerações. Quando Deus ele vai falar com Abraão, ele promete a Abraão que ele ia fazer algo que alcançasse todas as nações, toda a terra, todas as famílias da terra. Ele não limitou isso a Abraão, ele não limitou isso aos dias que Abraão estaria vivo. E ele diz algo para Abraão, ele diz assim, eu vou ler para vocês, que a gente vai ler outro texto. Então deixa eu só ler esse que ele fala para Abraão para vocês. Que está em Gênesis 18, 19. Ele diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu coração. Abraão, ele é citado várias vezes no Novo Testamento como pai da fé, e os outros patriarcas também. E quando o Novo Testamento se refere aos patriarcas, o Novo Testamento diz que eles morreram na fé, que eles não obtiveram as promessas, eles não viram, mas eles se alegraram, porque eles sabiam que Deus iria cumprir. Então o plano de Deus, ele envolve não só a minha geração, a sua geração, a nossa geração, mas as gerações que estão vindo, já envolve a geração das crianças que está aí. E eu quero ler com você Salmo 78, a partir do versículo 3 até o versículo 7. Salmo 78, a partir do versículo 3 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança. E não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. O projeto celestial de transmissão da fé e do conhecimento da palavra de Deus às próximas gerações tem um destaque muito grande nas Escrituras. Eu posso citar para vocês aqui alguns outros textos. Deus disse assim a Moisés, Êxodo 3,15: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. E tem mais aqui uns 5 ou 6 salmos, eu vou citar só mais um. Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. Só mais um. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. A lógica é muito simples. Se Deus falou tanto sobre isso, tanto sobre que nós devíamos falar à geração que viria, se Deus nos falou isso em tantos textos bíblicos, Deus queria que nós prestássemos atenção ao que Ele estava dizendo aqui. Ele queria que nós tomássemos conhecimento disso. E a primeira pergunta que eu tenho hoje para nós é: de quem é essa responsabilidade? De quem é a responsabilidade de fazer essa continuidade, de dar essa continuidade geracional? Essa responsabilidade é dos pais. Martinho Lutero, ele diz assim: ninguém deveria tornar-se pai a menos que seja capaz de instruir seus filhos nos 10 mandamentos e nos evangelhos, e que antes mesmo de mais nada, deseje que os seus filhos sejam instruídos nas realidades espirituais.
Antes mesmo de ter filhos, nós deveríamos desejar que quando tivéssemos filhos, eles fossem instruídos nas realidades espirituais. Muitas pessoas hoje querem ter filhos simplesmente para postar a foto de uma família bonita. Eu vejo tanto adolescente, tanta gente jovem que ainda não tem filho, repostando fotos de famílias que eles julgam ser perfeitas na internet. E eles põem lá, nossa, olha essa família. E pessoas que idolatram famílias, que nem conhecem e que querem ter filhos para postar. E muitas pessoas também têm filhos, mas não querem agir como pais, porque a nossa cultura, a nossa realidade, a nossa sociedade hoje tem nos convencido de que nós precisamos satisfazer a nossa sede por realização pessoal. E geralmente os filhos não estão inclusos nessa sede por realização pessoal, ou eles são até um alvo de realização pessoal, mas os pais de hoje em dia, muitas vezes, não têm o conhecimento do que é criar os seus filhos. A Bíblia nos diz em Salmo 127 que os filhos eles são bênção, eles são herança do Senhor e eles são como flechas. E que nós temos como pais a responsabilidade de criar, de educar essas crianças no caminho do Senhor. Os pais é quem devem pastorear os seus filhos. Eu li uma vez no livro de que a responsabilidade do pastoreio é dos pais e que nós precisamos fazer isso porque nós precisamos livrar a alma dos nossos filhos do inferno. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele disse para eles, olha, multipliquem e se espalhem por toda a terra. E esse era o plano original do Senhor, de que eles tivessem filhos e mais filhos, e esses filhos refletissem a glória do Senhor, porque fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Só que aí veio o pecado, e por causa do pecado de Adão e Eva, chegou para nós o ide por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. E eu quero dizer para você, que o ide por todo mundo e pregai o evangelho não exclui, não deixa de fora o plano inicial do Senhor, que são pais cuidando dos seus filhos, ensinando para os seus filhos quem são o Senhor, ensinando para os seus filhos que eles foram criados para a glória de Deus. A primeira parte do plano começa na nossa casa. Eu não estou dizendo para você que é errado a gente ir por todo mundo, não, é certo, nós devemos ir por todo mundo, pregar o evangelho, não é errado fazer missões, mas muitos de nós nos preocupamos com missões, como igreja, como pais, e não nos preocupamos em cumprir o plano original de Deus que começa na nossa casa. A outra pergunta que eu quero fazer para você não precisa levantar a sua mão. Perguntei primeiro de quem era a responsabilidade, a segunda é se as crianças são importantes. Se você considera as crianças importantes. E eu tenho certeza que praticamente 100% das respostas seria sim, até porque você já foi uma criança, e sim, as crianças são importantes. Você talvez até saiba aquele versículo quando Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Mas eu queria saber qual é o seu investimento então na vida das crianças. Você considera que o mundo tem investido nas crianças? Sim, o mundo tem investido e tem investido pesado. O mundo tem tido um alto custo com programas de televisão, com desenhos, com filmes. Não tem poupado porque eles reconhecem o valor que as crianças possuem. O seu filho senta para assistir um desenho, o meu filho, minha filha sentam para assistir. E eles conseguem ser atraídos por aquilo de uma forma sobrenatural. Porque o mundo tem investido a nível de Disney, Hollywood. Não é pouco dinheiro investido, é muito dinheiro investido. É muito tempo. É muita criatividade investida na vida de crianças. Na vida das suas crianças, das minhas crianças. Eu li um livro esses dias que dizia que crianças entre 10 e 12 anos já saíram de casa. Não é saíram de casa fisicamente, né? Saíram. São crianças de 10 a 12 anos já não reconhecem a autoridade dos seus pais. Também é até os 12 anos que nós formamos as crenças das nossas crianças, que foram formadas em nós até os 12 anos, no que nós acreditamos, foi formado em nós até os 12 anos, o nosso caráter. E aí, eu pergunto para você, como era Jesus com 12 anos?
A Bíblia nos conta que Jesus, com 12 anos, estava sentado com os líderes daquele tempo, com os escribas, com os fariseus, discutindo as Escrituras. E você vai me dizer, mas ele é Jesus, ele é 100% Deus. Mas ele também se tornou 100% homem. E como estão as nossas crianças hoje de 12 anos? Será que as nossas crianças hoje de 12 anos, elas conseguem se sentar com os pastores e líderes da nossa igreja e compartilhar a palavra de Deus e discutir sobre a palavra de Deus? Será sobre o que as nossas crianças de 12 até 12 anos, vamos botar as de 12, sobre o que as nossas crianças de 12 anos têm compartilhado, o que elas têm vivido? Sobre o que elas discutem e com quem elas conversam. Sobre o quê? Eu sou mãe, né? A maioria de vocês me conhece. Eu tenho 2 filhos. São crianças normais como quaisquer outras crianças aqui. Eu tenho as mesmas dificuldades que qualquer mãe tem em ensinar, em disciplinar, em transmitir conhecimento, em estar junto. Quem anda próximo, a gente sempre compartilha as dificuldades de ser mãe. Mas um dia desses eu estava conversando com o Felipe e Maria e nós estávamos compartilhando, eu não lembro se era um desenho ou um texto, sobre a morte e crucificação de Jesus. E no momento que nós estávamos compartilhando sobre isso, que nós estávamos vendo, tem uma parte na crucificação que Jesus olha para o discípulo João e ele diz, meu querido, está aí a sua mãe. Ele olha para Maria e diz, olha, filho, eis aí a sua mãe. Mãe, olha aí o seu filho. E as crianças olharam para mim e perguntaram assim, mãe, cadê José? Por que ele falou para João que ali estava a mãe dele? Por que Jesus falou para João que aquela ali era a mãe dele? E por que ele disse para Maria que aquela ali era o filho dele? Eu falei, olha, Jesus pediu para João cuidar de Maria para ele, já que ele estaria indo para o céu. E eles queriam saber onde estava José. E eu falei, olha, a Bíblia não conta, provavelmente José morreu, já havia morrido. Não, porque se José estivesse vivo, ele era o marido, ele precisava cuidar de Maria. E Jesus não tinha outros irmãos, e eles começaram a me questionar muitas coisas. E sempre que eles me questionam essas coisas, eu digo que eles têm o avô e o pai como teólogos, e não cabe a mim. Mas eles começaram a discutir, essa é apenas uma das discussões que eles levantam, é algo que talvez não tenha nem muito sentido e significado. Mas eu tento expor os meus filhos o máximo que eu posso à palavra. Eles precisam conhecer as Escrituras, é meu papel, é minha função, que eles sejam expostos às Escrituras, que eles sejam expostos à palavra de Deus, para que eles possam começar a discutir, que eles possam começar a pensar sobre aquilo, que aquilo entre no coração deles, que eles absorvam, que o coração e a boca deles sejam cheios do conhecimento da palavra de Deus. Então, o que as nossas crianças têm pensado, ao que elas têm sido expostas? Teve um dia que Felipe estava muito doente, ele não melhorava e a gente ia a médico, e teve um dia que eu falei, nossa, eu estou com medo de ir ficar internado, porque eu já estou muito cansada. E eu lembro que eu estava até com meu sogro, e eu lembro que eu fui cantando bem baixinho no ouvido dele, porque ele estava sentindo muita dor na ida para o hospital. E quando nós voltamos, ele já medicado, ele super bem. Esse é um dos motivos pelo nome do livro ser Emanuel. Júnior tem uma música no CD dele que se chama Emanuel. E Felipe gosta muito dessa canção. E nós voltamos do hospital, sem ninguém pedir, sem ninguém falar. E o Felipe veio cantando, Emanuel, Emanuel, Deus forte e poderoso, Emanuel, Emanuel. E eu perdi as contas de quantas vezes ele cantou esse refrão. Eu acho que ele deve ter cantado umas 50 vezes ou mais, assim. Foi impressionante. Ele cantava com tanta vontade que nós começamos a cantar no carro também. Porque ele é exposto a esse tipo de canção. Hoje nós temos visto tantas crianças sendo expostas a TikTok. Às vezes eu vou ver coisas no Instagram e eu vejo crianças dançando sensualmente. Crianças expostas a coisas que não deveriam ser expostas, ao invés de estarem sendo expostas pelos próprios pais à palavra de Deus. Eu não quero julgar a sua vida, dizer que você tem dado TikTok para o seu filho ou qualquer outra rede social. Eu não estou aqui para isso. Eu estou dizendo que a palavra de Deus nos diz que nós devemos transmitir de geração em geração. Se você não transmitir, o mundo está investindo para que o seu filho aprenda outras coisas.
e está investindo alto. E você tem acesso à palavra de Deus. E você pode investir muito mais alto que o mundo. Você pode fazer um investimento muito mais acima do que o mundo tem investido. Costumo dizer que esse tipo de prática, ler a Bíblia, orar, é um hábito. Eu sou formada em odontologia, sou dentista, acho que há 14, 15 anos. Não exerço a minha profissão há alguns anos para cuidar da minha família, do ministério do meu marido. Mas se tem uma coisa que eu aprendi como dentista, é que criança precisa escovar dentes, todos nós, né, na verdade. Mas por já ter atendido muitas crianças com casos muito graves de cárie, assim, essa sempre foi uma coisa muito certa lá em casa. E vocês, todo mundo que é pai e mãe aqui, obriga a criança a escovar dente. Você não pergunta para o seu filho, olha, vamos escovar dente. Você escova, porque você sabe que se você não escovar, o seu filho vai ter um problema e ele vai sentir dor. Então você não deixa a critério dele se ele vai escovar ou não. Você escova e acabou, e ele vai escovar e acabou. É algo determinante. E de tanto você fazer isso com seu filho, isso se torna um hábito na vida dele. As crianças que são criadas com o hábito de escovação, elas crescem sem problema algum na sua dentição em relação a doenças bucais. E eu creio que quando nós fazemos isso também com as crianças, mas ele não gosta de ler, que bom, ele também não gosta de escovar dente. Ele também não gosta de comer saudável. E você obriga porque você sabe que isso faz parte da sua função como pai, mãe, como tio, avô. Se você começa a expor o seu filho à palavra de Deus, isso vai se tornar um hábito para ele. Se você faz isso, se você se expõe fazendo isso. Uma vez eu aprendi que criança precisa ter Bíblia, não só Bíblia ilustrada, mas Bíblia igual a nossa, para a criança poder marcar, ela rasgou, não tem problema, você compra outra. Ensina que não pode rasgar, mas vai aos poucos, deixa ela mexer. Ela tem que ver você escrevendo na sua Bíblia, ela tem que ver você lendo a Bíblia, ela tem que ver você orando. Isso é continuidade geracional, isso é fazer com que a sua criança aprenda com você o que você aprendeu com os seus pais ou o que você aprendeu com alguém. Quando você deixa de expor o padrão divino, você rouba de seus filhos a misericórdia do Evangelho. Essa é uma frase de um pastor que ministra crianças. E eu vou dizer para você que o padrão divino, ele não é o melhor padrão. Ele é o único padrão que existe. Sabe, o Felipe, ele não gosta de ficar sem mim lá embaixo no culto infantil. E isso é cansativo. Às vezes eu quero subir e quero prestar culto aqui em cima. Mas ele não gosta de ficar lá sem mim, então eu fico. E eu vou ficar enquanto ele não conseguir. Hoje ele desceu. Glória a Deus. Deus está trabalhando. Enquanto eu estiver responsabilidade sobre ele, eu vou descer e eu vou ficar, porque ele precisa prestar culto lá embaixo. Ele não vai subir comigo e ficar aqui mexendo no celular ou reclamando que horas vai acabar, eu estou com fome, eu quero água. Ele vai ficar lá embaixo, junto com as outras crianças, cultuando ao Senhor, e eu do lado dele. Um dia desse, uma mãezinha, acho que ela não está aqui não. Semana passada, ela chegou lá embaixo, ela falou assim, Tati, ele não fica sem mim, eu posso ficar assim? Eu falei, claro, seu ministério, junto comigo, senta aqui. Porque é nossa responsabilidade, e nós precisamos investir crendo que nós vamos colher. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a ajudar aqui no Ministério Infantil, eu era uma adolescente ainda. Tinha uma mãe que tinha uma criança que, além de não ficar no culto infantil, era uma criança muito, não sei o adjetivo, assim, uma criança que estranhava todo mundo. Você chegava perto dessa criança e ela chutava você. E você tentava fazer um carinho e essa criança era bem agressiva. E eu lembro que essa mãe, ela não desistiu desse menino. Essa mãe não está mais aqui hoje, está em outra igreja, em outro estado. Mas ela não desistiu dessa criança e hoje é um dos meninos mais bem educados que eu conheço, tanto socialmente como na palavra do Senhor. Então nós não podemos desistir, nós precisamos insistir nos nossos filhos, precisamos investir neles até que a colheita venha. É nossa responsabilidade fazer com que haja continuidade do que o Senhor ministra sobre os nossos corações. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é sobre o papel da igreja. Você vai me dizer, Tati, eu não tenho filhos.
os jovens aí que ainda não têm filhos, ou pessoas mais velhas que não têm filhos, ou eu já fui mãe, agora eu sou avó, eu nem sou avó ainda, não estou muito afim de me preocupar com crianças. Eu quero te dizer que não adianta nós sermos homens e mulheres de fé, homens e mulheres cheios do avivamento, que clamam por missões, que clamam por vida na igreja, que clamam para que o Senhor volte, se nós falharmos na continuidade geracional. Não adianta. Daqui a uns anos eu vou morrer, daqui a uns anos você vai morrer. A maioria de nós aqui talvez morra sem ver Jesus voltar. E quem são as pessoas que vão estar aqui? Essas crianças vão ter crescido. E o que elas vão poder proclamar sobre a vida do Senhor? Sabe, se você ama o Senhor com todo o seu coração, se você anseia a volta dEle, se você anseia a volta, mas talvez não veja a volta dEle, mas se você tem zelo pela casa do Senhor, se você quer que a igreja permaneça, não a igreja prédio, mas a igreja pessoas, porque se tudo isso cair, nós continuamos aqui. Se você tem zelo pela palavra do Senhor, se você ama o Senhor Jesus com todo o seu coração, acima de todas as coisas, você não pode deixar de se preocupar com as crianças. Nós vamos morrer e elas vão ficar aqui. São elas que vão proclamar as boas novas quando nós já estivermos lá no céu, na glória. Até que o Senhor venha. E elas vão precisar dar continuidade ao que nós ensinamos a elas. Elas vão precisar passar para os filhos delas. E o que elas têm aprendido, o que elas têm absorvido. Se nós vivemos o reino de Deus, como a palavra nos diz, nós precisamos investir nas crianças. E qual tem sido o tipo de investimento que nós temos feito nelas? Muitos de nós temos dado o celular porque é mais fácil. É muito mais fácil. É difícil você querer respirar um pouco. Quem é pai e mãe aqui vai me entender. Eu não estou dizendo que o seu filho não pode parar um pouquinho e jogar. Que o seu filho não pode assistir um desenho, que ele não pode assistir um filme. Não, ele pode sim, isso é bom, é legal, saudável até certo ponto. Mas muitos de nós temos delegado ao mundo que tem investido alto nas crianças. Nós temos delegado ao mundo um investimento que nós deveríamos estar depositando sobre as crianças. E isso não é sobre comprar um livro, isso é sobre vida. É sobre tempo junto com as crianças. É difícil, nunca foi fácil. Não é mais fácil para uns do que para os outros. Tudo bem que tem umas crianças que nos ajudam muito, facilitam. Mas nós precisamos entender que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Nós precisamos avaliar onde tem sido o nosso investimento, se o nosso tesouro tem estado em realmente viver o reino de Deus, pregar o reino de Deus, cuidar da nossa família. O que eu tenho visto são muitas crianças que não têm tido um padrão divino para crescerem, terem seu caráter moldado de acordo com a palavra de Deus. Eu queria terminar citando um exemplo bíblico, que é o do profeta Samuel. O profeta Samuel, ele foi um homem extremamente íntegro, de um caráter inquestionável. Mas quando Samuel estava bem velhinho, os anciãos, os israelitas, chegaram até ele e pediram um rei, pediram um regime monárquico. E sabe por quê? Porque na época de Samuel, não era rei ainda, né? O primeiro rei veio quando Samuel instituiu Saul. Era uma época de juízes e profetas. E os filhos de Samuel tinham sido constituídos juízes. Mas os filhos de Samuel eram corruptos. Samuel não conseguiu passar para os filhos. Ele foi um homem incrível, mas ele falhou na continuidade geracional. Os filhos de Samuel eram juízes corruptos. E quando os anciãos viram que Samuel ia morrer, estava bem velhinho, já estava à beira da morte, eles chamaram Samuel e falaram: olha, nós queremos um rei. E geralmente quando nós ouvimos essa história, a gente fica: o povo de Israel era muito sem noção, eles pediram um rei e olha o que aconteceu, eles tiveram Saul. Mas nós também precisamos olhar pelo lado dos anciãos
Imagina Israel sendo governado pelos filhos de Samuel, que não tinham os valores e os princípios que o pai dele tinha. O resto da história você já conhece. Samuel ficou bem chateado e Deus diz para Samuel: olha, o problema não foi com você. Eles me rejeitaram. Por quê? Porque tinha uma falha no relacionamento dos israelitas com Deus, sim. Mas Samuel teve grande parte da falha em não educar os seus filhos com os mesmos princípios e valores que ele possuía. E eu não quero perguntar a você, não. Eu quero incentivar você nessa noite a orar pelas crianças. Se você não tem filhos, você pode ter filhos espirituais. A Bíblia nos ensina lá em Tito que as mulheres mais velhas, elas precisam ensinar as mais novas. As mulheres mais velhas que vivem dignamente, integramente. Elas podem ensinar as mais novas. As mães que têm filhos mais velhos podem ensinar as mães que têm filhos pequenos. As mulheres que são mães podem ensinar as meninas que ainda não são mães. As mais jovens que já têm maturidade podem ensinar as adolescentes. E os homens, da mesma forma, podem auxiliar outros pais, podem auxiliar meninos. Se você vê uma mãe ou um pai perdido, você pode ajudar. Você pode ajudar essa família a expor a palavra do Senhor para essa criança. Não é porque você não é pai ainda, não é mãe ainda, ou que você já passou bem dessa fase, que você não pode cumprir o que a palavra de Deus diz, que é continuidade geracional. O Senhor anseia que nós possamos passar às outras gerações quem Ele é, o que Ele fez, para que as nossas crianças tenham as próprias experiências delas. E eu quero convidar você essa noite a ficar de pé. Eu quero orar com você para que o Senhor coloque no seu coração o mesmo amor que Ele tem pelas crianças, o mesmo amor, o mesmo anseio que Ele tem por ver os corações dos pequenos queimando pela presença dEle, pela palavra dEle. Se você é pai e mãe, agora coloque o seu filho diante do Senhor. Nós vamos orar para que as crianças sejam totalmente cheias do Espírito Santo e elas tenham experiências com Deus. Que elas possam entender que Jesus é Emanuel, Ele é o plano de Deus para a vida delas. Emanuel é Deus conosco. Jesus veio para que nós pudéssemos estar de novo com Deus e pudéssemos contar as maravilhas do Senhor às outras gerações. Queria que você fechasse os seus olhos e colocasse agora a sua família diante do Senhor. Se você não tem nenhuma criança em mente para colocar diante do Senhor agora, peça ao Senhor para que Ele coloque uma criança no seu coração e na sua mente. Fala: Senhor, eu oro para que o Senhor me dê filhos espirituais nessa noite, para que eu possa dar continuidade ao que o Senhor começou lá no Éden. Nós oramos para que as crianças sejam cheias do Espírito Santo. Nós não vamos permitir, Senhor, que esta geração de crianças seja corrompida pelo investimento do mundo, Senhor. Mas nós vamos continuar clamando para que elas sejam alcançadas pela misericórdia da Tua palavra, do Teu Evangelho. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor encha os pequeninos com o Teu amor. Pai, que eles tenham as próprias experiências, que eles sejam expostos à Tua palavra de uma forma verdadeira. Pai, nós oramos para que cada pai, cada mãe aqui possam se aprofundar também na Tua palavra, que eles possam ser exemplos para os Teus filhos, para os Seus filhos, que a casa de cada um possa ser cheia do conhecimento da Tua glória. Nós oramos, Senhor, para que o Teu amor inunde os corações.
Nós oramos para que aqueles que não têm filhos ainda possam ansiar ter filhos para a glória do Teu nome. Filhos criados para proclamar o Teu Evangelho. Nós não vamos nos abalar com as condições que o mundo está, Senhor, mas nós vamos ter filhos para criá-los, para engrandecer o Teu nome, para a glória do Teu nome. Nós vamos ter meninos e meninas que vão proclamar que Jesus é o Salvador. E nós oramos, Pai. Nós oramos, ó Deus, para que a Tua igreja aqui, que se reúne aqui na CIB, possa ser, ó Deus, uma parte do Teu corpo, uma parte da Tua igreja, que ama e investe nas crianças, Pai. Que não vai desistir das crianças, que vai se preocupar, que vai ansiar para que crianças sejam cheias do Teu Espírito e falem do Teu amor. Nós amamos o Senhor, nós amamos o Senhor, e nós vamos cumprir o que o Senhor nos disse na Tua palavra. Nós vamos de geração em geração falar das Tuas maravilhas, Pai. E nós te pedimos que o Senhor nos abençoe todos os dias para realizar isso, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.